Boa tarde. Vamos começar o módulo 24, falar sobre as unidades de medida do volume e da capacidade, tá? Então, nós vimos o seguinte, até o momento, que volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós vimos também que eu tenho essa unidade de medida em centímetros, eu tenho centímetros vezes centímetros vezes centímetros, resulta em centímetros cúbicos. Vamos pela lógica. Metros vezes metros vezes metros, metros cúbicos. Correto? Então, hoje nós vamos ver outras unidades de medida, tá? E qual é a diferença quando se fala em volume e capacidade. Ok? Então, vamos lá. Página 361, tá? Vamos retomar algumas relações que eu acabei de falar. Então, antes de mostrar, eu trouxe assim da ideia o que você já tem de conhecimento. Então, ó, para medir volume, vimos que o mais comum é escolhermos um cubo com unidade de medida padrão. Nesse caso, a unidade obtida dependerá do comprimento de cada aresta do cubo. Por exemplo, a medida da aresta de um cubo de 1 centímetro, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, conforme mostra a figura. Qual vai ser o seu volume? 1 centímetro cúbico. Quando eu tenho agora um cubo que a medida do comprimento, da largura e altura está em decímetro. Então, eu tenho 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, ou seja, 1 decímetro cúbico. E agora, numa outra situação, as arestas estão em metros. Então, o comprimento é 1 metro, a largura é 1 metro e a altura é 1 metro. Então, eu tenho um volume de 1 metro cúbico. Tá ok? Então, vamos investigar as relações entre essas medidas, tá? Primeiro, você vai comparar os cubos de arestas medindo 1 decímetro que você e seus colegas construíram com a representação de 1 metro cúbico, tá? Então, aqui, não sei se vocês se recordam do material dourado, tá? Que é aqueles quadradinhos, aqueles cubinhos de madeira, tá? Então, veja, quantos cubos com a aresta de medida 1 decímetro devem ser alinhados, colocados? Quantos cubinhos pequenininhos eu devo colocar de 1 decímetro cúbico para formar 1 metro? 10 cubos. Qual é a medida em decímetro de um segmento de 1 metro? 10 decímetros. Se eu preciso colocar 10 cubinhos, são 10 decímetros. Quantos cubinhos de 1 decímetro de aresta serão necessários para formar um cubo de 1 metro de aresta? Eu tenho 1000, porque são 10 vezes 10. Por isso que deu, e vezes 10 de comprimento, de largura e de altura. Qual é o volume em decímetros cúbicos de um cubo formado por 1 decímetro de aresta? Eu tenho 10 decímetros de comprimento, 10 decímetros de largura e 10 decímetros de altura, ou seja, 1000 decímetros cúbicos. Um cubo de 1 decímetro de aresta representa que fração do cubo de 1 metro de aresta? Então, eu penso assim, para cada 1 metro, eu preciso de 1000 dos decímetros. E a letra F é a mesma coisa, para cada 1 eu preciso de 1000. Página 362, vai ficar muito mais claro tudo isso que eu estava falando para vocês. Olha os cubinhos que eu falei do material dourado. Agora você vai comparar seu cubinho de 1 decímetro de aresta com os cubinhos do material dourado que tem aresta medindo 1 centímetro.
Quantos cubos de 1 centímetro de aresta devem ser alinhados para formar uma fila de 1 decímetro? Então, quantos cubinhos eu tenho que colocar aqui, ó, que devem ser alinhados? 10 cubinhos. Então, isso significa 10 centímetros. Agora, do centímetro para o decímetro, eu vou ter o volume. O comprimento é 10, a largura é 10, a altura é 10. Então, eu preciso de 1000 cubinhos. Qual é o volume, então? 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, 1000 centímetros cúbicos. Qual é a fração? 1 está para 1000. Considere um cúmulo de 1 milímetro de arestas. Qual é a medida em milímetro de um segmento de 1 centímetro? 10 vezes 10 vezes 10? Não, primeiro vamos lá. Qual é a medida do segmento? 10 milímetros. Quantos cubinhos eu preciso? 1000, porque agora são milímetros. Qual é o volume em milímetros cúbicos? 1000 milímetros cúbicos, porque 10 milímetros de comprimento, 10 milímetros de largura e 10 milímetros de altura. Qual é a fração? 1 está para 1000 dos cubos. E qual que é a fração do volume? 1 está para 1000. Galera, agora vocês devem resolver o exercício 4 da página 362. Tudo questão de observação, tá certo? E contar os cubinhos. Boa sorte, até a nossa próxima aula.